Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente está aqui em Nova York hoje e vai falar de um tema muito importante para o mundo que a gente vive: arte e tecnologia. I think museums have a big challenge to compete with things like the iPhone and Android devices and video games is insane. The future is all about digitization. It's Right. really essential that every museum digitize at this point in history. De que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. O mundo que a gente vive hoje vai ficando cada vez mais complexo, até por causa da tecnologia. Tudo começa a mudar muito rápido. Com isso, as formas tradicionais da gente entender o que está acontecendo vão entrando em crise. Há uma crise hoje do jornalismo, da ciência, da religião e até mesmo da educação para a gente conseguir explicar tudo isso que acontece à nossa volta. É nesse contexto que é interessante a gente pensar e olhar para o universo da arte. Ela ajuda a gente não só a entender o mundo, mas também a encontrar sentido para as nossas vidas e para tudo que acontece ao nosso redor. Muito da arte contemporânea é criada diretamente no meio digital. Ela não é feita num quadro, não é feita num papel, nem é feita uma escultura. Ela surge e vive no mundo virtual. Mas como é que faz para você exibir isso? Como é que você mostra uma arte que é 100% digital, por exemplo, no museu? E é exatamente isso que o projeto Digital Objects está fazendo. Eles criam displays e forma de se mostrar arte que é 100% virtual. Outro dilema é como é que faz para os museus competirem com tanta necessidade de atenção que o mundo nos demanda. Hoje, você consegue sair do seu celular para visitar um museu? Eu acho que cada vez menos pessoas estão conseguindo fazer isso, porque afinal de contas as pessoas estão preferindo ficar consumindo mídia em algum lugar a ter o trabalho de cruzar a cidade e visitar uma biblioteca ou um museu. Isso leva a uma espécie de crise também dos espaços expositivos. Há iniciativas muito interessantes como o Museum Hack, que foi criado pelo americano Nick Gray. O Nick criou uma empresa para criar passeios interativos nos museus do mundo todo. Então, museus contratam ele para que ele pense novas formas de interatividade, até para conseguir atrair a nova geração de jovens e millennials que estão conectados e não desgrudam do celular. Museum Hack is a company that does renegade museum tours. They're the best museum tours in the whole world, and they're led by people like stand-up comedians, actors, science teachers, and musicians. And they work for our company, not for the museum, and they lead people on these crazy adventures. We have worked a lot with museums abroad, and museums like in Switzerland and Norway and Germany, they have hired us to come and train their staff and to do special events, whether it's a new exhibition or a fundraising event. And they hire our company to come and work with them to launch these things. I believe that museums can be engaged without technology. My company is excited and focused on the live experience. That means the heads-up experience of interacting with the art and exploring and having a sense of curiosity. But certainly, I do believe in the power of technology to aid and facilitate. I can give you one example. On our museum tours, we use wireless audio devices that allow our tour guides to play music during certain parts of the tour. They allow them to project their voice across very large halls. And that's a way that we're still focused on the live experience,
but we also use technology to aid and assist that. I think museums have a big challenge to compete with forms of entertainment such as Netflix, to compete with things like the iPhone and Android devices and video games is insane. Museums, though, for me, are that physical space where people can go, it's like a real-life Wikipedia, and they can get excited and inspired by history and by art. It's certainly going to be a challenge, but I'm excited to face that challenge head-on. Claro, a gente tem algumas exceções muito interessantes. No Rio de Janeiro, há, por exemplo, o Museu do Amanhã, um prédio novo, incrível, que ocupou uma parte da orla da cidade e que mostrou ser um sucesso extraordinário. A quantidade de pessoas que hoje visitam o Museu do Amanhã é inacreditável. Tem fila todos os dias desde que o museu abre. I like how museums are starting to offer free Wi-Fi within their spaces to allow their visitors to connect to the internet and to share their social memories at the museums. For many years, phones and smartphones have not been allowed inside of the museum space, and museums are changing their views and their policies around this. I get excited when I see a museum that asks people to hashtag things, their favorites from a gallery or an exhibit. I like that use of technology within the museum. Hoje, muitas instituições estão tendo que repensar a forma de interatividade para poder atrair mais visitantes. Um exemplo é o Cooper Hewitt, um museu super importante de Nova York, que está usando tecnologia para fazer exatamente isso. O Cooper Hewitt é um dos museus de design mais importantes do mundo. Ele é talvez o principal museu nessa área nos Estados Unidos. A gente vai falar agora com a Caroline Bauman. Ela é diretora do museu, que foi recentemente reformado justamente para incorporar tecnologia e atrair uma nova geração de millennials. Ronaldo, bom dia. Bom dia. And welcome to Cooper Hewitt, Smithsonian's Design Museum. Cooper Hewitt is America's design museum. It is the only museum dedicated to historic and contemporary design in the entire United States. We have 210,000 objects in the collection. And as of about a year and a half ago, we digitized the entire collection. Wow. Is it all online? It is all online, and we're all about giving that collection away. So people can view the collection, play with the collection, download the collection. When they do that, we're seeing that people are encouraged to come here. There's this theory or discussion right now that if you put everything online, people don't come to the museum, but we're actually experiencing the opposite. Right. So people are seeing things online and getting their interest really ignited and then coming to Cooper Hewitt. So traditionally, as you know, museums are somewhat of a warehouse, right? That's true, Where yeah. they take collections and Yeah. then you don't see those objects for years. And you Well- don't see much technology in museums as well, right? Well, that's getting better. Yeah. I think museums are realizing that it's an interactive world and technology is everywhere. So Right. we really need to react to that and do it well, particularly to engage the younger audiences. Oh, yeah. Essa mesa aqui tem todos os objetos do museu. Então você, além de poder vê-los onde eles estão no espaço físico, você pode selecionar um deles aqui, colocar ele numa espécie de uma área de trabalho, onde tem toda a informação sobre cada objeto e mais do que isso, usando essa canetinha, você pode salvar o objeto para a sua própria conta e no seu ingresso, inclusive é engraçado que a caneta até vibra para dizer que o objeto foi salvo, você tem um ingresso onde você vai para casa e leva uma espécie de uma coleção digital dos objetos do museu. Então é uma coisa, this is actually amazing. I would love every museum to have something like that, right? Each time you come to Cooper Hewitt, you can add to that collection. Play like a designer, create like a designer. And that's the beautiful thing, right? So you don't need to go around the museum with your iPhone in your hand. Yeah. We are encouraging you to look at those design objects Yeah. as you go through the museum and really understand the objects. And then That's very amazing. subtly hit the hashtag that relates to the object
and all that information is downloaded to your account. So I can have my own collection. I can be the curator of my own collection if I want, right? Exactly. Okay, Exactly. that's great. Do you think this is the future for museums? I think the future is all about digitization. It's Right. really essential that every museum digitize at this point in history. Good design translates into good life experience, right? So design is all about thinking and collaborating and problem solving. Yeah. And for us at Cooper Hewitt, we're the example of design inside and out because we were renovating this 19th century building and simultaneously thinking, how do we improve the experience for the next generation? And you know, every 22-year-old, it has smartphones and all sorts of devices. Their world is interactive, so we had to parallel that if we wanted to be relevant. Yeah, and compete with that because so definitely. many demands on people's attention. Well, exactly. And like museums have to be catching up too. Right. As formas da gente se expressar, obviamente, mudam dependendo da mídia que está ao nosso redor. Hoje você tem gente, por exemplo, olhando para videogames com um olhar de arte. Aliás, tem uma grande discussão no planeta se videogames podem ser considerados obra de arte ou não. Eu acho que essa discussão já está totalmente superada. É claro que videogame pode ser considerado obra de arte. Mas tem artistas contemporâneos, como por exemplo esse jovem chamado Cory Arcangel, que começou a fazer umas coisas muito interessantes nesse campo. Ele pegou, por exemplo, o bom e velho Super Mario e começou a fazer modificações no jogo só para pegar as partes mais abstratas. Então, por exemplo, tem obra dele que usa as nuvens que passam no fundo dos games lá do Super Mario para fazer uma espécie de obra conceitual. É um cara muito interessante para a gente ficar de olho. Outro artista que usa games como parte do seu trabalho é o Ian Cheng. Ele está inclusive em exibição no PS1, que é um museu super importante de Nova York. O trabalho dele é pegar o software que é usado para criar o videogame e ele coloca um monte de dados naquele software do mundo real. Então, em vez de ter alguém por trás criando aquele mundo sintético, esse mundo está sendo criado de forma generativa. Ele está aparecendo a partir dos dados da nossa vida real aqui, que são inseridos dentro do universo do videogame. Então, é uma nova forma de criatividade, em que o próprio artista não tem controle sobre a obra dele. É uma obra que se autocria e que se autoconfigura dependendo da forma como a realidade vai se modificando. Você já deve ter esbarrado com algum GIF na internet. São aqueles loops que repetem uma determinada cena infinitamente. Hoje, isso está virando uma tendência cada vez mais profissionalizada. Empresas como a GIF estão até chamando artistas profissionais para poder criar animações em loop novas, que provavelmente você ainda vai encontrar alguma na internet. Giphy is the first and largest search engine for animated GIFs. Me and my team primarily will look and promote the most original, interesting, diverse content, often made by artists. So our mission for Giphy Arts is to focus primarily on how we can expand the GIF as a media, how we can enter different marketplaces and kind of push artists to try new things with their work. So a couple of projects that we've run, we've been working in the world of stickers within iMessage, working in VR and kind of helping artists enter that space, sometimes for the first time. I think artists are good at dreaming up scenarios for GIFs that no one else in the world could have imagined. And the beauty of Giphy is that you're gonna find them in searches that you don't expect because we're surfacing them there and making them visible.
Preservation is one thing that Giphy is really interested in. If we are the place that is indexing pop culture, and you want to be able to, come to Giphy and see GIFs from the 1930s and see GIFs from before that time even. It was just the 30th anniversary of the GIF, and we had a very big birthday party, celebration, art show about it. I think a big goal of the show, since it was the history of the GIF and we were really interested in exploring the historical side of things, we actually had workshops in the space each night where we talked about different topics with experts that work in GIFs. Some of the historical plinths of like GIF versus GIF, like all of these moments in time, and actually made them into real experiences that people could take a picture with, walk around, look at. There's one point to make, I think, with GIFs that's definitely worth talking about is GIFs are a universal language. There is less of a barrier to entry now more than ever to actually create a GIF and to find something that you relate to, that you can use. Originality in content is really interesting and far surpasses like your actual skill level as an artist, or you can be like have very little access to expensive software and still be able to make something really cool and something that like no one else other than you would have thought of. I've been thinking a lot about how communication first started, thinking a lot about this man named Neil Papworth, who was the first engineer to ever send a text message. This was in 1992. This was like in our lifetime, the first text message was sent. You think of sending a text message and all the different things that you can send in a text message nowadays. And I think back to this story where he's recalling actually having to go to a physical location, access a computer with a certain sort of software on it to send a message, and just read like "Merry Christmas," and then not get anything back because there's no one else in the world that had the ability to send a text message. And how looking at that as being like the first instance of communication, and what a short amount of time has passed from 1992 till now, there's so much that's changed and grown. There's so much more you can say with a GIF. O que é interessante na arte é que ela possibilita o exercício da nossa capacidade de nos expressarmos esteticamente. Isso é uma coisa que a gente faz desde os tempos das cavernas. O que mudou agora é que a tecnologia permitiu que cada vez mais gente possa fazer o mesmo. Então, se você tem um celular ou um aparelho, um computador na sua casa, você provavelmente vai conseguir criar alguma coisa que possa refletir a forma como você enxerga o mundo. É por isso que a arte contemporânea ela é tão diversa. A gente olha para as obras que são feitas no mundo de hoje e vê muitas vezes coisas que a gente não entende nada. Por quê? Porque aquilo reflete a visão de um indivíduo, a forma como uma pessoa enxerga o mundo, e que pode ser muito diferente da forma como eu enxergo o mundo. Então a arte é um excelente meio para a gente entender como os valores das pessoas são diferentes, como as formas como a gente enxerga a realidade podem ser diferentes. E isso é um exercício muito interessante, porque permite que a gente crie empatia com quem é diferente de nós. A gente vai falar agora com Bernardo Mosqueira. Ele é um jovem curador de arte que mora no Rio de Janeiro. Qual é o papel do curador? É olhar para a produção artística em volta dele e selecionar aquilo que ele acha mais importante e representativo de ideias novas e ideias contemporâneas. Bernardo ganhou recentemente um prêmio de melhor jovem curador do planeta, prêmio que ele recebeu em Veneza, na Itália. Vamos falar com ele. Você acha que tecnologia tem uma influência no universo da arte contemporânea, de artes visuais? Você acha que virou uma coisa incontornável falar sobre isso, ou ainda é um território de resistência contra a tecnologia? Olha, eu acho que muitas vezes quando a gente fala de arte e tecnologia, parece que a gente está falando de trabalhos que envolvem
que se entende como tecnologia de ponta, sistemas, computadores, câmeras, sensores. Mas, na verdade, a tinta óleo é uma tecnologia, a aquarela é uma tecnologia talvez mais interessante do que pensar com certo fetiche assim, essa relação entre arte e tecnologia de ponta, é pensar o que determinada tecnologia pode servir ao trabalho de um artista. A criação de uma linguagem, a realização de uma poética. Tecnologia e cultura não são coisas separadas, né? A cultura e a tecnologia acontecem juntas desde sempre. Não é que uma coisa tem influência sobre a outra, elas acontecem simultaneamente. Tudo que a gente faz sobre a paisagem, sobre o espaço que nos cerca, seja para atender às necessidades mais básicas humanas, de se alimentar, de se abrigar, de se relacionar, de criar sentido, de criar símbolo, a gente faz através da tecnologia. E o que a gente cria com isso é a cultura. Claro que a tecnologia é muito importante no nosso tempo, ainda mais em um tempo marcado pela vigilância, né? Um tempo onde as nossas relações mais básicas se dão em ambientes e redes digitais, online. Se a gente está tratando da arte ou da relação entre a arte e vida, e se a vida e a cultura acontecem por meio ou dentro da tecnologia, é impossível que a gente não trate da tecnologia também. O espaço do museu hoje tem que competir com as pessoas usando celular, tendo que olhar o que está acontecendo em rede social. O que você acha que é o desafio dos museus no mundo de hoje? Bom, acho que são vários. Tanto na atuação do museu dentro do seu espaço, de que forma você consegue fazer uma exposição como um ambiente envolvente e interessante para um público, tanto para a atuação de um museu dentro da rede online. Acho que as duas coisas são importantes, mas acho que o museu, ou na verdade qualquer espaço expositivo, tem que lidar com o fato de que hoje em dia a gente lida com a imagem de uma outra forma. Se em outro tempo uma pintura ou uma gravura, um desenho era acessado através da visualidade, e a imagem era isso, algo que existia a uma distância do olhar, hoje em dia a imagem é algo que a gente aumenta com um toque, é algo que a gente faz desaparecer com toque. Como a gente lidar com imagens dentro de um espaço expositivo, num tempo em que o paradigma de relação com a imagem é outro. Então são muitos desafios. Eu acho que a arte também está um pouco no lugar da gente entender o que fazer, de que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. Você já reparou que a arte no mundo de hoje pode ser até bastante desagradável? Às vezes você olha para algumas formas de arte e não consegue enxergar beleza nenhuma naquilo. Esse é um ponto importante, porque a arte do mundo de hoje já não trabalha mais com a ideia de beleza. Essa discussão sobre padrões do que é belo ou que não é, já ficou para trás há muito tempo. A arte atual lida com temas muito mais complexos. Lida com política, com justiça, com sociedade e pode lidar, inclusive, até com coisa nenhuma. A arte não precisa dizer nada sobre alguma coisa específica. Depende do que tiver na cabeça do artista. E lembrando, o artista pode ser você. Você pode usar os equipamentos que tem ao seu redor, inclusive seu celular, para fazer uma expressão da sua experiência, daquilo que você vive no mundo de hoje. É por isso que a arte é tão diversa e tão complexa nesse mundão que a gente habita. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque em algum momento a gente achou que a arte ia salvar o mundo sozinha, né? Assim, como se a arte tivesse o privilégio de estar nesse lugar, um único lugar de crítica e articulação e elaboração. Talvez não seja o único, existem muitos outros. Eu acho que o que é importante é que hoje em dia quem trabalha com arte ou com cultura esteja se relacionando com outras redes de pessoas e coletivos interessados na transformação. Parece que a arte é crítica, né? Que a arte deve fazer a crítica. Talvez a gente já tenha passado desse momento. A gente já sabe que existem estruturas injustas, que existem redes de privilégio, né? Talvez mais interessante do que criticar as coisas seja propor novas estruturas, novas soluções, articular, estar junto, criar junto com quem está desenvolvendo soluções.
No mundo de hoje não tem mais desculpa. A gente está cercado de ferramentas. O celular é uma ferramenta, o computador é uma ferramenta e vários outros aparelhos que estão ao nosso redor podem ser utilizados para construir a sua visão de mundo. Isso eu acho muito interessante, porque cada pessoa tem a possibilidade de transformar o seu ambiente que é familiar em algo que possa ser interessante ou até estranho para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, coisas que são estranhas para você podem se tornar totalmente familiares a partir da visão dos outros. Então, eu acho que a gente está no momento em que as nossas ferramentas nos ajudam a construir sentido. Se a gente acha que está tudo confuso, que o mundo é uma grande confusão, nada melhor do que a gente observar e projetar a nossa própria visão sobre a nossa realidade. Eu tenho certeza que você vai ter um olhar completamente diferente e vai poder enxergar muito mais longe do que você enxerga hoje. Vale tentar.